Potenciação. Imagine que eu tenha um valor A elevado a M. Esse fator A é chamado de base, o fator M é chamado de expoente, né? A definição de potenciação diz que base é o fator que vai se repetir M vezes. Por exemplo, se eu tenho 2 ao cubo, 2 é a base, 3 é o expoente. O 2 ele vai se repetir 3 vezes. Ou seja, 2 ao cubo vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Digamos que eu tenha 2 ao quadrado. Então, 2 é a base, esse outro 2 é o expoente. Logo, essa potência será 2 vezes 2, porque base é o fator que se repete quantas vezes for o expoente. Aí nós temos 4. Em um caso particular, quando temos A elevado a zero, ou seja, quando o expoente for zero, qualquer potência elevada ao expoente zero, o resultado é sempre 1, independentemente da base. Então, digamos que tenhamos 2 elevado a zero é igual a 1. Se tivermos 100 elevado a zero, também é igual a 1, porque qualquer potência elevada ao expoente zero é sempre 1, independentemente da base. Um caso particular, se tivermos a primeira potência, toda vez que o expoente for 1, o resultado é a própria base, porque ela vai se repetir apenas uma vez, ou seja, A elevado a 1 é igual a A. Por exemplo, se tivermos 2, a primeira potência será igual a 2, porque base é o fator que se repete quantas vezes for o expoente. Se tivermos 1 elevado a A, ou seja, agora a base é 1. Toda vez que a potência tiver base 1, o resultado também será sempre 1, porque o 1 ele vai se repetir a vezes. Vai ficar sempre 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, independentemente do expoente. Se tivermos, por exemplo, 1 elevado a 100, então o 1 ele vai se repetir 100 vezes. Vai ser 1 vezes 1 vezes 1 até chegar a 100. E o resultado sempre será 1. Então, esta é a definição de potência. Agora, vamos observar as propriedades de potência. A primeira propriedade de potência é justamente o produto de potência de mesma base. Então, vamos ver as propriedades. Então, a primeira propriedade é produto de potência de mesma base. Então temos A elevado a M vezes A elevado a N. Aqui nós temos o produto de potência de duas potências com a mesma base. Então, pela essa propriedade, o produto de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. No caso, ficará M mais N. Conservei a base A e somei os expoentes, M mais N. Por exemplo, digamos que eu tenha 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Produto de potência de mesma base. Conserva-se a base e soma os expoentes. Aqui nós temos, conserva o 2 e soma 3 mais 2. 3 mais 2 vai ficar 2 à quinta. 2 à quinta usa-se a definição. O 2 vai se repetir 5 vezes. Aí nós temos 2 à quinta é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, a base se repetiu 5 vezes. Daí nós temos 2 à quinta, que é igual a 32. Então, nesta questão, nós usamos tanto a propriedade do produto de potência de mesma base, como a definição, 2 à quinta, o 2 repetindo 5 vezes. Então, essa é a primeira propriedade importante de potenciação. Continuando com as propriedades de potenciação, temos agora o quociente de potência de mesma base. Digamos que eu tenha A elevado a M dividido por A elevado a N. Eu tenho a divisão de duas potências de mesma base, que também pode ser escrito da seguinte forma: A elevado a M dividido por A elevado a N. Usando esta propriedade, faremos o seguinte, toda vez que eu tenho a divisão de duas potências com a mesma base,
nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. O resultado é A elevado a M menos N. Por exemplo, digamos que eu tenha 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Então, eu tenho a divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base, usando a propriedade, 2 e subtrai os expoentes. 3 menos 2 é igual a 1. Só que quando o expoente for 1, não é necessário colocar, fica subtendido que o valor é 1. Então, essa é a propriedade do quociente de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Uma outra propriedade muito importante é a potência de potência. Esta propriedade, ela fala o seguinte: nós temos A elevado a M elevado a N. Eu tenho aqui duas potências, não é? Então, quando eu tenho potência de potência, pela propriedade faremos: conserva-se a base e multiplica os expoentes. Então, temos M vezes N. Então, a base é A, a minha base é A, e multiplica M vezes N, que são os expoentes. Por exemplo, digamos que tenhamos aqui 2 ao quadrado ao cubo. Então, aqui eu tenho uma potência de potência. Então, pela propriedade, conservaremos a base e multiplicaremos os expoentes. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, 2 ao quadrado ao cubo é igual a 2 à sexta. Este resultado poderá ser resolvido usando a definição, que diz que base é o fator que se repete quantas vezes for o expoente. Então, temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, ela vai se repetir 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 à sexta é igual a 64. Então, aqui novamente, é bom observar que toda vez que usamos a propriedade, temos que usar também a definição de potenciação para poder resolver a questão. Uma outra propriedade é a potência com expoente negativo. Porque vimos o seguinte, quando o expoente for 0, o resultado é sempre 1. Para qualquer base, o resultado é sempre 1. Quando o expoente for um valor positivo, A elevado a M, para M maior que 0, M vai se repetir, A vai se repetir M vezes. Por exemplo, foi a definição que eu dei no começo: 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Agora, quando o meu expoente for um valor negativo, ou seja, menor que 0, nós teremos o seguinte: A elevado a menos M, esta base ela vai ser invertida. O sinal negativo aqui, ele tem a função de inverter a base. Ou seja, A elevado a menos M é a mesma coisa de 1 sobre A elevado a M. Este M, pela propriedade, ela serve tanto para o numerador quanto para o denominador. Só que nós sabemos que qualquer potência de base 1, o resultado é sempre 1. Então, isso aqui poderemos escrever 1 sobre A elevado a M. Por exemplo, digamos que tenhamos aqui 2 elevado a menos 2. Então, eu tenho uma potência de expoente negativo. Então, esse sinal negativo vai inverter a base. Então, nós vamos ter 1 sobre 2 ao quadrado, que vai ficar 1 sobre 4. Então, essa é a propriedade de potência com expoente negativo. Outro exemplo interessante seria o seguinte: se nós tivermos assim, 2 terços elevado a menos 2. Então, o sinal negativo inverte a base e o expoente ele fica positivo. Então, aqui, qual é o inverso de 2 sobre 3? É 3 sobre 2. E o expoente ele fica positivo. Agora é só resolver a potência. O expoente ele serve tanto para o numerador quanto para o denominador. Usando a definição, temos 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Então, este é o resultado. Então, aqui temos uma questão para a fixação das propriedades e definição de potenciação. Então, temos: determine o valor de x nos casos a seguir. O primeiro caso, seria um caso A, temos x é igual a 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 3 ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado vezes 3,
mais 2 vezes 2 ao quadrado. Então, temos que seguir aqui uma ordem de precedência. A primeira coisa a ser feito é resolver as potências e verificarmos se existem as propriedades. Então, temos aqui, x igual... Quando olhamos a questão, observamos que temos o produto de potência de mesma base. Temos 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Então, aqui poderemos usar a propriedade. Então, produto de potência de mesma base. Conserva-se a base e soma os expoentes. Então, temos 2, 3 mais 2, 5. Mas, quando chegamos aqui, observamos a mesma propriedade. Quer dizer, temos 3 vezes 3 ao quadrado. Aqui é como se tivesse 1, tem 1 subtendido. Então, produto de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. A base é 3. O expoente aqui, 1 mais 2, 3. No denominador, verificamos a mesma coisa. Temos aqui o produto de potência de mesma base. Aqui é 3 ao quadrado vezes 3 a primeira potência. Então, conserva-se a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Mas, novamente aqui, podemos usar a propriedade. 2 vezes 2 ao quadrado. Aqui tem 1 subtendido. Então, conserva-se a base, que é 2, e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, aqui ficamos com apenas as potências, onde poderemos usar as propriedades, a definição de potência. Que diz... Então, trazendo para cá, temos x igual 2 à quinta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, vai se repetir 5 vezes. 2 à quinta é igual a 32, mais 3 ao cubo, é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Embaixo temos 3 ao cubo também, que é 27, mais 2 ao cubo, que é igual a 8. Então, temos x é igual a 32 mais 27 é igual a 59. E 27 mais 8 é igual a 35. Então, o resultado é 59 dividido por 35. Uma questão que foi usado tanto as propriedades de produto de potência de mesma base, quanto a definição de potência. No outro caso, temos x igual a 5 elevado a 0 mais 2 ao quadrado vezes 2 dividido por 6 a menos 1 mais 2 a menos 1. Então, observamos aqui que temos que usar a propriedade do produto de potência de mesma base. Devemos nos lembrar que temos uma potência de expoente zero e devemos lembrar também que temos uma potência de expoente negativo. Então, temos, usando as propriedades, temos 5 elevado a 0 é igual a 1, porque qualquer potência elevada ao expoente zero é sempre 1. Então, 1 mais 2 ao quadrado vezes 2. Poderemos usar a propriedade de produto de potência de mesma base, onde conserva-se a base e soma os expoentes. Então, temos 2, 2 mais 1, que tem 1 aqui subtendido, 3. No denominador, temos uma potência com expoente negativo. O sinal negativo vai inverter a base e tornar o expoente positivo. Só que o expoente é 1, não é necessário colocar. Temos 1 sobre 6. Mais, aqui, 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. Daí, o próximo passo é resolver a potência. Então, temos x igual, temos 1 mais 2 ao cubo é igual a 8, sobre 1/6 mais 1/2. Então, temos, resolvendo, aqui teremos 1 mais 8 igual a 9. E aqui temos uma adição de fração, com denominadores diferentes. Temos que tirar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 2, que vai ser 6. E temos que dividir esse denominador por este denominador e multiplicar pelo numerador. Temos 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. Então, temos x igual a 9, 1 mais 3, 4, sobre 6. E aqui temos uma divisão de fração, onde conserva-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, teremos aqui x igual, conserva-se a primeira que é 9 e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 4/6. Então, o inverso dela é 6
quartos. E aqui teremos o produto de um número por uma fração. Como aqui tem um subtendido, o produto de fração a gente multiplica o numerador e depois multiplica o denominador. 9 vezes 6 é igual a 54. E 1 vezes 4 é igual a 4. Então este é o resultado. Poderemos aqui também simplificar, porque o 54 pode ser dividido por 2 e o 4 também pode por 2. Então vamos ter x igual a 27 dividido por 2. Então esse é o resultado para S. Como aplicação das propriedades e definição de potenciação, vamos agora resolver uma questão do vestibular da UFPA de 2000, uma questão muito interessante que pode cair em algum concurso, né? Por aí. Então, temos aqui a questão. Sabendo que A é igual a 2 elevado a menos 1 vezes 2 ao cubo e B é igual a 3 elevado a menos 7 vezes 3 à nona, qual o valor de x que é igual a A sobre B elevado a menos 2? Então, quando começamos a fazer uma questão, a primeira coisa é sabermos o que ela está te pedindo, o que a questão está te pedindo. Ela está pedindo aqui o valor de x, né? Só que ela falou que x é igual a dividido por B elevado a menos 2. Então, para eu calcular o valor de x, eu preciso do valor de A e preciso do valor de B, para que eu possa substituir naquela expressão. Só que ele disse que A é igual a 2 elevado a menos 1 vezes 2 ao cubo. Daí eu posso já encontrar o valor de A. Então, A é igual a 2 a menos 1 vezes 2 ao cubo. Ora, aqui eu tenho o quê? Uma propriedade de potenciação, que é produto de potência de mesma base. O que se faz? Conserva-se a base e soma os expoentes. A base é 2, eu vou somar menos 1 mais 3. Logo, A vai ser igual a 2, menos 1 mais 3 é igual a 2. Então, A vai ser igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Daí, eu já tenho o valor de A. Agora, eu vou atrás do valor de B. B, ele falou que é igual a 3 elevado a menos 7 vezes 3 à nona. Então, aqui, novamente, eu tenho o quê? O produto de potência de mesma base, a mesma propriedade. Conserva-se a base e soma os expoentes. Então, eu tenho menos 7 mais 9. Logo, B vai ser igual a 3 elevado a menos 7 mais 9. Menos 7 mais 9 é igual a 2. Logo, B vai ser igual a 9. Então, agora eu tenho o valor de B. Como eu tenho o valor de A e de B, eu posso substituir na minha expressão, que é justamente o que eu quero, o valor de x. Então, x vai ser igual a A. Quem é A? A é 4. Sobre B, quem é B? B é 9. Tudo isso elevado a menos 2. Aí, quando eu chego aqui, eu me deparo com uma outra propriedade de potência, que é justamente a potência com expoente negativo. Então, o que temos aqui? O sinal negativo ele vai inverter a base. A base é 4 nonos. O inverso de 4 nonos é 9 quartos. Então, temos x é igual a 9 quartos. Tudo isso elevado ao quadrado, porque quando o sinal ele inverte a base, o expoente fica positivo. Esse expoente ele serve tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, temos x igual 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é igual a 81. E 4 ao quadrado é igual a 16. Então, o meu resultado é 81 sobre 16. Nas alternativas, nós temos letra C, 81 sobre 16. Então, a resposta correta, letra A, C. Então, temos uma outra questão sobre potenciação, também da Universidade Federal do Pará, que caiu no ano de 2001. Então, temos, encontre o valor de x, que é igual a ao quadrado mais a, dividido por a elevado a 0 vezes a ao quadrado mais a ao cubo, para a igual a 2. Né? Aqui poderemos fazer essa questão de duas maneiras. A primeira seria, logo no início, substituir o valor de a na minha expressão. A outra seria desenvolver esta expressão usando as propriedades de potência e depois substituir o valor de A. Então, se torna muito mais fácil usarmos as propriedades de potência para a expressão ficar menor e depois substituir o valor de A. Então, aí teremos um tempo muito menor para fazer a questão. Então, usando a segunda opção, teremos no numerador, não temos nenhuma propriedade a usar.
né, de potência. Então, conservaremos a ao quadrado mais a. No denominador, temos um produto de potência de mesma base, né, a elevado a zero vezes a ao quadrado. Então, aqui, usando a propriedade, vamos conservar a base e somar os expoentes. A base é a, o expoente é 0 mais 2, que vai ser igual a 2, mais a ao cubo. Como aqui não temos mais propriedades a usar de potência, poderemos substituir na expressão o valor de A. Como A é igual a 2, teremos 2 ao quadrado mais 2 sobre 2 ao quadrado mais 2 ao cubo. Agora, basta usar a definição de potenciação para resolver a questão. X é igual, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4, mais 2 dividido. 2 ao quadrado é igual a 4, mais 2 ao cubo, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Logo, x é igual a 4 mais 2 é igual a 6, 4 mais 8 é igual a 12. Podemos simplificar esta fração, dividindo o numerador por 2 e dividindo o denominador também por 2. 6 por 2 é 3, e 12 por 2 é igual a 4. É igual a 6, desculpem. Então, vai ser igual a 1 meio. Nas opções, ele não deu nenhum valor com meio. Mas aí temos que nos lembrar daquela propriedade que diz o quê? Que 1 meio é a mesma coisa de 2 elevado a menos 1. Porque 2 elevado a menos 1 é igual a meio, que é uma potência com expoente negativo. Logo, a resposta correta vai ser letra A. Um dos assuntos mais importantes da matemática básica é justamente radiciação. Para estudarmos radiciação, é necessário que tenhamos conhecimento de potenciação, que é um assunto dado anteriormente, né? Então, aqui temos a nomenclatura de radiciação. Nós temos aqui o índice do radical. Este valor que fica aqui é chamado de índice do radical. Este valor que fica aqui dentro é chamado de radicando. E este símbolozinho aqui é chamado de sinal do radical. O sinal do radical. Se tivermos aqui um valor m qualquer, é justamente o expoente do radicando. Todo valor é o radicando. Então, vamos ver a definição para radical. Então, temos aqui, ó, raiz enésima de A, né? A definição de radicais diz que a raiz enésima de A vai ser igual a um valor y, se somente se y elevado a n for igual a A. Ou seja, raiz enésima de A vai ser igual a y, se somente se y elevado ao índice do radical for igual ao radicando. Para entendermos melhor, observe o seguinte: raiz cúbica de 8 é igual a 2. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Só que, pela definição, raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2 se somente se 2 elevado ao índice do radical, que é 3, for igual a 8. Então, observamos aqui que é verdade. Se esse valor aqui elevado ao índice do radical não for igual ao radicando, é porque a questão não está correta. Porque, pela definição, raiz enésima de A vai ser igual a y, se somente se y elevado a n for igual a A. Então, esta é a definição de radicais. Agora, vamos ver as propriedades de radicais. Então, a primeira propriedade que nós temos é a propriedade da adição. Juntamente com ela, vamos observar a da subtração, que é praticamente a mesma. Então, digamos que temos aqui A vezes raiz enésima de Azinho mais ou menos, que é a adição ou subtração, B raiz enésima de Azinho. Então, para adicionarmos radicais, é necessário que os índices sejam iguais e que os radicandos também sejam iguais. Se não for, não podemos fazer essa adição nem subtração. Aqui observamos que os índices são iguais e os radicandos são iguais. Logo, faremos a adição dos valores Azão mais Bzão. Aqui teremos A mais ou menos B
e conservaremos o radical. Então, aqui sim poderemos fazer a adição e subtração de radicais. Os índices têm que ser iguais e os radicandos também. Por exemplo, se tivermos aqui raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 3. Então aqui, os índices são iguais e os radicandos também são iguais. Aqui tem subtendido 1, aqui também tem 1. Então conserva-se o radical, que é raiz cúbica de 3, e soma aqui 1 mais 1, 2. Então essa é a propriedade de adição e subtração de radicais. A outra propriedade é justamente a extração de fatores do radicando. Observe o seguinte, digamos que eu tenha raiz quadrada de 27 mais raiz quadrada de 243. Então, pela propriedade de adição, nós não podemos adicionar esses radicais, porque os índices são iguais, mas os radicandos são diferentes. Só que esses valores, eles podem ser decompostos em fatores primos. Então, o 27 podemos decompor em fatores primos. O 27 fica 27 por 3, que é igual a 9. 9 por 3 é igual a 3. 3 por 3 é igual a 1. E aqui, pela propriedade de potenciação, que já vimos, temos 3 ao cubo. A mesma coisa podemos fazer com 243. Podemos decompor em fatores primos. Então, fazendo por 3, temos 81, dividido por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 3 a quinta. Então, esse valor, vamos substituir aqui. Temos 3 ao cubo mais raiz de 3 à quinta. Então, já que já estudamos as propriedades de potenciação, como esse índice é igual a 2, nós poderemos transformar isso aqui naquela propriedade. Porque 3 ao cubo é a mesma coisa de 3 ao quadrado vezes 3. Produto de potência de mesma base. Conserva-se a base, soma os expoentes. Mais 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Produto de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Para chegarmos justamente na extração de fatores do radicando. Quando é que nós poderemos extrair um fator do radicando? Quando o índice do radical for igual ao expoente do radicando. Aqui nós temos 2 e aqui nós temos 2. Então, este fator ele vai ser extraído do radicando. Aqui também, este índice aqui é 2, aqui é 2, aqui também é 2. Então, podemos fazer essa extração. Esse fator ele sai, fica 3 raiz de 3, mais aqui, quais fatores vão sair? O 3 e o 3. 3 vezes 3, 9. Aí vai ficar 9 raiz de 3. Aí agora, voltamos para a propriedade da adição. Índices iguais e radicandos também iguais. Aí podemos somar 3 mais 9 igual a 12. 12 raiz de 3. Então, essa é uma propriedade que vai auxiliar justamente na resolução de exercício, usando a propriedade de adição e subtração de radicais. Continuando com as propriedades de radicais, temos aqui o produto de radicais. Então, digamos que tenhamos aqui raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. No produto de radicais, basta que os índices sejam iguais para podermos efetuar a operação. Lá em adição e subtração, tanto os índices como os radicandos têm que ser iguais. Aqui, apenas os índices. Então, como é que teremos? Índices iguais, basta multiplicar os radicandos. Então, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Por exemplo, então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Índices iguais, então, podemos fazer raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3,
que vai ser igual a raiz quadrada de 6. Conserva-se o radical e multiplica os radicandos. Da mesma maneira, podemos fazer para o quociente de radicais. Então, se tivermos aqui raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, teremos a raiz enésima de A dividido por B. Para fazermos o quociente, basta que os índices sejam iguais. Então, por exemplo, se tivermos raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 2, como os índices são iguais, basta conservar esse radical e dividir os radicandos. 4 dividido por 2 é igual a raiz quadrada de 2. Então, produto de radicais e quociente de radicais, para efetuarmos, basta que os índices sejam iguais. Agora vamos ver a simplificação de radicais, porque existem alguns radicais que envolvem índices muito altos e expoente de radicando também muito alto. Então, podemos fazer a simplificação deles. Então, se tivermos um valor, uma raiz enésima de A elevado a M, podemos dividir o mesmo valor do índice pelo expoente do radicando. Então, podemos dividir esse número N por um número P e o M também por um número P. P tem que ser divisível por N e por M ao mesmo tempo. Por exemplo, se tivermos aqui raiz sexta de 2 ao cubo, então temos um índice muito elevado, nós temos um índice radical igual a 6. Então, como o 3 é o número divisível por 6, nós podemos fazer 6 dividido por 3 e 3 dividido por 3. Então, teremos um radical simplificado. C dividido por 3 é igual a 2, só que não é necessário colocar quando é raiz quadrada. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, a resposta é raiz quadrada de 2. Então, essa é a simplificação de radicais. Uma outra propriedade de radicais é justamente o radical de radical. Assim como temos potência de potência, temos também radical de radical. Então, observe o seguinte, temos raiz enésima de raiz de índice M de A. Então, aqui temos um radical dentro de outro radical. Então, essa propriedade diz que quando temos um radical de outro radical, basta que, para efetuarmos essa expressão aqui, basta que multipliquemos os índices. Então, teremos o seguinte, conservamos o sinal do radical e multiplica N vezes M, e conservamos o radicando. Só que entre o primeiro e o segundo radical não pode haver nenhum número. Então, por exemplo, se tivermos assim, raiz cúbica de raiz quadrada de 2. Então, temos raiz cúbica de raiz quadrada de 2. Então, temos o radical de radical. Então, multiplica-se os índices. 3 vezes 2 igual a 6. Então, temos raiz sexta de 2. Então, aqui, a aplicação da propriedade de radical de radical. Agora, se tivermos uma expressão desse tipo, raiz cúbica de 2, raiz quadrada de 2. Então, neste caso, não poderemos usar a propriedade radical de radical. Não poderemos multiplicar este índice por este direto, porque entre os dois radicais eu tenho outro número. Daí que vem uma outra propriedade chamada de introdução de fatores no radicando. Assim como podemos extrair um fator do radicando, podemos também introduzir um fator no radicando. Como é que é feito essa introdução? Então, se tivermos A vezes raiz enésima de B, então, para introduzirmos este fator no radicando, basta elevar esse fator ao índice do radical. Então, teremos raiz enésima de A elevado a N vezes B. Então, pega-se esse valor externo e introduz no radicando
com o sinal do radical. Então, A elevado a N. Então, aqui teremos, então, para usarmos esta propriedade, temos que introduzir este fator no radicando. Então, teremos o seguinte, raiz cúbica, introduzindo esse fator aqui no radicando, ele vai para o radicando com o índice do radical. O seu expoente vai ser o índice do radical, vai ficar 2 ao quadrado. Então, aqui teremos raiz cúbica de raiz quadrada, produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, agora, poderemos usar o radical de radical. Então, temos raiz, aí aqui é raiz quadrada, 3 vezes 2, 6, 2 ao cubo. E aqui chegamos justamente a uma outra propriedade de radicais, que é a simplificação. O mesmo número que dividimos o índice, podemos dividir o expoente do radicando. Então, dividindo aqui por 3 e aqui por 3, chegaremos 6 por 3, 2, 3 por 3, 1. Então, este é o resultado para esta expressão, usando a propriedade de introdução de um fator no radicando. Então, aqui temos dois aspectos importantes da radiciação, que é a transformação de um radical em uma potência com expoente fracionário e a racionalização de denominadores. Então, se tivermos uma raiz enésima de A elevado a M, em alguns casos em matemática, é necessário que transformemos este radical em uma potência, a fim de utilizarmos a propriedade de potência. Então, quando nos depararmos com uma situação dessa, poderemos transformar esse radical da seguinte maneira: se eu tenho a raiz enésima de A elevado a M, eu vou transformar isso aqui em A elevado a M dividido por N. O expoente do radicando venceu o numerador e o índice do radical venceu o denominador. Por exemplo, se eu tiver raiz cúbica de 2 ao quadrado, então, raiz cúbica de 2 ao quadrado, se eu quiser transformar em uma potência com expoente fracionário, então eu posso fazer 2 elevado a 2 sobre 3. Então, 2 elevado a 2 sobre 3. O expoente do radicando vai ser o numerador e o índice do radical vai ser o denominador. Então, esses casos podemos usar justamente para usarmos aquela propriedade de produto de potência em mesma base ou divisão, que aqui agora temos uma potência, pegamos um radical e transformamos em uma potência com expoente fracionário. Então, aqui vamos ver a racionalização de denominadores, porque existem alguns casos que nós encontramos o resultado com o denominador, com o radical. Então, é necessário que racionalizemos esse radical. Então, digamos que se tivermos aqui raiz 2 dividido pela raiz de 2, digamos que fizemos uma questão e chegamos a esse resultado, 2 dividido pela raiz de 2. Então, nós temos que racionalizar o denominador. Para isso, é necessário que encontremos um fator racionalizante, né? Que é um fator que vai ser multiplicado pela raiz de 2 para tirarmos essa raiz daqui. Pelas propriedades de radicais, nós vimos a propriedade que diz que podemos extrair um fator do radicando. Por exemplo, se tivermos raiz quadrada de 2 ao quadrado, como o índice do radical é igual ao expoente do radicando, nós podemos extrair este 2 do radicando. Uma outra propriedade que nós vimos é do produto, que se tivermos raiz de 2 vezes a raiz de 2, nós podemos multiplicar os radicandos. Então, nós temos a raiz de 2 vezes a raiz de 2, vai ser raiz de 2 vezes 2, que vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado. Então, aqui aplica-se a propriedade de extração de um fator do radicando, que vai ser igual a 2. Então, estas propriedades podemos utilizar para racionalizar denominadores. Então, aqui o que nós temos? 2 dividido pela raiz de 2. Então, o fator racionalizante vai ser um valor que eu multiplique pela raiz de 2 e que eu tire esse radicando, né, deste radical. Então, eu posso multiplicar pela raiz de 2. Por quê? Os índices são iguais, se eu multiplicar 2 vezes 2, eu vou ter 2 ao quadrado. E aí eu chego nesta propriedade e vou conseguir extrair o fator do
radicando. Só que quando eu multiplico o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador, para não alterar a expressão. Então eu multiplico por raiz de 2. Então aqui eu tenho uma multiplicação de fração. Multiplica-se o numerador e depois multiplica-se o denominador. Então 2 vezes raiz de 2 é igual a 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2 ao quadrado. Então aqui eu posso extrair este fator do radicando. Então eu vou ter 2 raiz de 2 dividido por 2. Porque como o índice do radical é igual ao expoente do radicando, eu posso extrair esse fator do radicando. Como aqui é uma multiplicação, eu posso cortar este 2 com este. Então meu resultado vai ser raiz quadrada de 2. Só lembrando que esse fator racionalizante igual eu só vou ter quando eu tiver a raiz quadrada de um valor. Quando eu tiver a raiz quadrada adicionando ou subtraindo um outro valor, eu tenho outro caso que veremos a seguir. Então, um outro exemplo de racionalização é quando temos o seguinte: digamos que temos uma fração a dividido por b mais raiz quadrada de c. Então, aqui nós temos no denominador um radical, só que este radical ele está adicionando um valor que pode ser um número inteiro, pode ser um número natural. Então, o fator racionalizante desses termos sempre será o conjugado desse fator, ou seja, vai ser o mesmo valor, só que com o sinal trocado, ou seja, o fator racionalizante vai ser b menos raiz de c. Só que quando eu multiplico o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador, para não alterar a minha expressão, multiplicar pelo mesmo termo. Então, se eu tivesse b menos raiz quadrada de c, eu multiplicaria por b mais raiz de c. Como eu tenho b mais raiz de c, eu multiplico por b menos raiz de c. Por que eu faço isso? Porque existe uma propriedade lá em fatoração que diz que isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então, se eu tenho o produto da soma pela diferença, o resultado vai ser o primeiro termo ao quadrado vezes menos o segundo termo ao quadrado. Então, quando eu faço raiz de c ao quadrado, eu vou extrair o valor c do radical. Então, aqui eu vou ter o denominador, eu multiplico normalmente a vezes b menos raiz de c. E aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Aqui eu faço o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então eu vou ter b ao quadrado menos o segundo termo é raiz de c, só que ele fica ao quadrado. Então aqui vamos ter a vezes b menos raiz de c dividido por b ao quadrado menos c, porque o índice do radical é igual ao expoente do radicando. Então aqui fica apenas c. Então aqui houve a racionalização deste denominador. Vamos ver uma aplicação para essa propriedade. Então se tivermos 2 dividido por 3 mais raiz quadrada de 5. Então, temos que racionalizar esse denominador. Então, temos 2 sobre 3 mais raiz quadrada de 5. Então, quando eu tenho um radical adicionando ou subtraindo outro valor, eu tenho que multiplicar esse denominador pelo seu conjugado. Ou seja, vai ser os mesmos valores, só que o sinal trocado aqui é mais, vai ficar menos. Só que eu tenho que multiplicar também o numerador pelo mesmo valor, para não alterar a minha fração. Então, eu vou multiplicar 3 menos raiz de 5. Então, aqui eu vou ter multiplicar o numerador por este valor e multiplicar o denominador por este. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 3 menos raiz de 5 dividido por... Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Aqui transforma-se em uma diferença de quadrados, onde eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu vou ter 2 vezes 3 menos raiz de 5, dividido por 3 ao quadrado, 9, menos
Então aqui eu chego justamente no índice do radical igual ao expoente do radicando. Aí eu posso extrair este 5 do radical. Então eu vou ter apenas 5, porque aqui este é igual a este, fica 5. Logo, o meu resultado será 2 vezes 3 menos raiz de 5, dividido por 9 menos 5 é igual a 4. Como aqui eu estou multiplicando, eu posso simplificar. 2 por 2 vai ser 1, 4 por 2 vai ser 2. Então, meu resultado vai ser 3 menos raiz de 5 dividido por 2. Então, este é o resultado que eu tenho que colocar no final da questão. Então, vamos ver aqui uma questão muito importante sobre radiciação, que é uma questão que envolve várias propriedades de radicais, para fixarmos o assunto dado. Então temos raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4. Então inicialmente observamos que temos uma adição de radicais. Pela propriedade sabemos que só podemos adicionar dois radicais quando os índices forem iguais e os expoentes e os radicandos também. Neste caso, observe que os índices são iguais, só que os radicandos, eles não são. Mas, eles podem ser decompostos em fatores primos. E aí, poderemos usar a propriedade de extração de um fator do radicando e tornarmos os radicandos iguais. Então, teremos raiz quadrada de 32, poderemos decompor em fatores primos. Então, temos 32. Podemos dividir por 2, que vai dar 16, por 2, que vai dar 8, por 2, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2, e por 2, que vai dar 1. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 2 à quinta. Então, raiz quadrada de 32 é a mesma coisa de raiz quadrada de 2 à quinta. Como nós sabemos que quando o índice do radical ele for igual ao expoente do radicando, então poderemos usar a propriedade de produto de potência de mesma base, usando o expoente que quisermos, de acordo com o índice. O índice não é 2? Então poderemos fazer assim. Isto é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. Agora, usando a propriedade de extração de um fator do radicando, nós vamos extrair este 2 e este, porque o índice do radical é igual ao expoente do radicando. Então, nós vamos ter 4 raiz de 2. 4 raiz de 2. Extrai o 2, depois extrai outro 2. 2 vezes 2, 4. Da mesma forma, poderemos fazer com 8. Então, se tivermos raiz quadrada de 8, então vamos decompor esse fator. 8 dividido por 2 vai ser 4, por 2 vai ser 2, por 2 vai ser 1. Então temos 2 ao cubo. Então raiz quadrada de 8 vai ser raiz quadrada de 2 ao cubo. Como o índice do radical é igual a 2, eu vou transformar essa potência com o expoente 2. Eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2. Aqui eu vou extrair este fator do radicando. Então, eu vou ter 2 raiz de 2. Logo, agora eu posso aplicar aqui direto, a minha propriedade de adição, porque este resultado ele vai ser raiz de 32, vai ser 4 raiz de 2, mais raiz de 8, vai ser 2 raiz de 2. E embaixo eu tenho o quê? Um produto de radicais, que pela propriedade, para multiplicar radicais, basta que os índices sejam iguais. Aí eu multiplico os radicandos. Então eu vou ter, conservo o radical e multiplica 2 vezes 4, 8. Então, em cima, no numerador, eu vou ter 4 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, índices iguais e radicandos também iguais. Então eu conservo o radical e somo 4 mais 2 é igual a 6. Embaixo eu tenho o que? Raiz de 8, que também posso substituir por raiz de 2 vezes 2. Então eu vou ter 2 raiz de 2. Então, raiz de 2, com raiz de 2 eu posso cortar. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, este é o resultado desta expressão, usando várias propriedades. Propriedade
de adição de radicais, propriedade de extração de um fator do radical e propriedade, né, de decomposição em fatores primos. Então, aqui temos uma questão sobre radiciação no concurso do Cefet em 97. É uma questão, ele pede o valor simplificado desta expressão. Né? Então, essa expressão é uma expressão que envolve algumas propriedades de radiciação. Primeiro, observamos que ela é um radical de radical, mas se formos multiplicarmos direto, observamos que não podemos fazer, porque nós temos um 2 aqui, entre os dois radicais. Então, o primeiro passo é justamente transformar esse radical em um radical de radical. Como é que é feito? É introduzindo este fator no radicando. Então, pela propriedade, quando você vai introduzir um fator no radicando, você coloca esse fator dentro do radicando com o expoente igual ao índice do radical. Então, vamos ter raiz quadrada de raiz cúbica de 2 à quarta. Agora, vamos introduzir este fator no radicando. Então, ele vai para dentro do radicando com expoente igual ao índice do radical. Então, aqui eu tenho 2, ele vai para lá, o 2 elevado ao índice do radicando. Da mesma maneira, se eu quisesse extrair este fator do radicando, eu poderia tirar, porque quando o índice do radical é igual ao expoente do radicando, eu posso extrair. Agora, eu uso uma outra propriedade, que eu vou ter raiz quadrada de raiz cúbica, bem que eu uso a propriedade de produto de potência de mesma base. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. 4 mais 3 é igual a 7. Agora sim, eu posso utilizar a propriedade de radical de radical. Para isso, basta que eu multiplique os índices dos radicais. Então, eu vou ter, conservo o radical e multiplico os índices. 2 vezes 3, que aqui é raiz quadrada, 2 vezes 3 é igual a 6. E conservo 2 elevado a sétima. Daqui eu não posso mais simplificar, porque eu não tenho um valor que eu possa dividir ao mesmo tempo por 2 e por 7, um valor que seja divisível pelo índice do radical e pelo expoente do radicando. Então, aqui é o meu resultado. Este é o valor simplificado desta expressão. Então, aqui temos os produtos notáveis, né? Então, o primeiro caso de produto notável, nós temos o quadrado da soma. Então, veja, eu tenho x mais a ao quadrado, né? Você observa que este valor ele está escrito em forma de potência, onde a base é igual a x mais a, o valor todo x mais a, e meu expoente é igual a 2. Então, já que ele é uma potência, eu posso escrever em forma de potência. Então, eu vou ter x mais a, porque base é o fator que se repete, quantas vezes for o expoente, então x mais a vai se repetir 2 vezes, vai ficar x mais a vezes x mais a. Aqui nós podemos aplicar a propriedade distributiva, né? Onde este x vai multiplicar todo este valor e o a também vai multiplicar o valor todo. Então nós temos, aplicando a distributiva, x vezes x, nós temos que é x ao quadrado. X vezes a, nós temos que é ax. A vezes x, nós temos que é ax. E a vezes a é igual ao quadrado. Agora, basta agrupar os termos semelhantes. Ax é um termo semelhante a ax. Então, nós temos x ao quadrado. Ax mais ax é igual a 2ax mais ao quadrado. Então, você observa que eu chego justamente a este valor. X ao quadrado mais 2ax mais ao quadrado. Então, daí, toda vez que nós tivermos o quadrado da soma de dois termos, nós podemos dizer que o resultado disso será o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Não é necessário fazer esta demonstração, né? Esta demonstração foi feita apenas para observar que quando nós temos o quadrado da soma, você pode transformar numa potência, mas você pode fazer direto assim, o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, sempre quando você tiver o quadrado da soma. Por exemplo, se eu tenho aqui, x mais 2 ao quadrado, eu tenho o quadrado, na verdade, de x mais 2. Então, eu posso fazer das duas maneiras. É importante observar que você
tem que saber fazer das duas maneiras, porque de repente na hora da prova você esquece que é x ao quadrado mais 2ax mais ao quadrado. Então você tem que saber fazer em forma de potência. É importante saber dos dois modos. Então fazendo aqui do primeiro modo, nós teremos, transformar em uma potência, nós temos x mais 2 vezes x mais 2, porque a minha base é igual a x mais 2. Então vai ser x mais 2 vezes x mais 2. Então aplicando aqui a propriedade distributiva, eu terei x vezes x é igual a x ao quadrado. X vezes 2 é igual a 2x. Mais 2 vezes x é igual a 2x. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, organizando aqui, agrupando os termos semelhantes, nós teremos x ao quadrado, 2x mais 2x é igual a 4x, mais 4. Então, este é o resultado. Agora, você pode, claro, fazer direto, usando o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, vamos fazer direto. Nós teremos, o primeiro termo ao quadrado, o primeiro termo é x, o segundo termo é 2. Então, o primeiro termo ao quadrado vai ser x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2, mais o segundo ao quadrado. Então, teremos x ao quadrado mais 4x mais 2 ao quadrado é igual a 4. Você observa que você tem o quê? O mesmo resultado. Então, esse é o primeiro caso de um produto notável, que é chamado de quadrado da soma de dois termos. Então, aqui nós temos outro caso de produto notável, que é o quadrado da diferença, né? Então, nós temos x menos a ao quadrado. Então, como está escrito também em forma de potência, nós podemos usar, né, a definição de potência. Ou seja, o quadrado de x menos a vai ser igual a x menos a vezes x menos a. Daí nós podemos utilizar a propriedade distributiva para resolver. Nós temos x vezes x dá x ao quadrado. Mais com menos dá menos. X vezes a dá ax. Agora, menos a vezes x dá menos ax. Menos com menos dá mais, então a vezes a é a ao quadrado. Então aqui nós poderemos fazer x ao quadrado menos ax é igual a menos 2ax. Mais a ao quadrado. Então, esse é o resultado. Você observa que o quadrado da diferença será o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, né? Então, você pode fazer usando o primeiro e o segundo caso. Então, nós temos aqui um exemplo. Nós temos o quadrado de x menos 3. Então, utilizando a primeira forma, nós temos x menos 3 vezes x menos 3. Então, aqui nós vamos utilizar a propriedade distributiva para resolver. Nós temos x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. Agora, menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Logo, nós temos x ao quadrado, menos 3x dá menos 6x, mais 9. Então, aí nós resolvemos o produto notável usando, certo, a propriedade de potenciação. Agora, nós podemos fazer direto. Nós temos x menos t, nós temos o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, nós teremos x ao quadrado é igual a x ao quadrado, menos x vezes 3 é igual a menos 6x. Mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. Você observa que nós encontramos o mesmo resultado, x ao quadrado menos 6x mais 9. É muito importante você saber fazer das duas maneiras, para na hora não esquecer no dia da prova. Então, temos o cubo da soma será x mais a vezes x mais a vezes x mais a. Então, o x mais a ele vai se repetir 3 vezes, porque base é o fator que se repete dependendo do expoente. Agora, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, né, nesse produto. Então, nós temos o produto de 3 termos. Nós podemos multiplicar o primeiro pelo segundo, ou o segundo pelo terceiro, tanto faz. Nós podemos usar a propriedade, né, associativa. Então, nós temos, multiplicando os dois primeiros termos, nós teremos x vezes x é x ao quadrado. X vezes a é igual a x. Agora o a vezes x é igual a x.
A vezes A. Primeiro nós multiplicamos x vezes x é x ao quadrado. X vezes A é AX. A vezes x é AX. E A vezes A é A ao quadrado. Tudo isso vezes x mais A. Então, você observa que agora nós temos novamente uma outra multiplicação desse termo todo por x mais A. Então, aplicamos novamente a propriedade, né, distributiva. Então, nós temos x ao quadrado vezes x, nós temos x ao cubo. X ao quadrado vezes A, nós temos AX ao quadrado. Agora, vamos multiplicar o AX. AX vezes x, nós temos AX ao quadrado. AX vezes A, nós temos A ao quadrado x. Agora, multiplicando novamente o AX, nós temos AX ao quadrado mais A ao quadrado x. Agora, multiplicando o A ao quadrado, nós temos A ao quadrado x mais A ao cubo. Agora, nós vamos agrupar os termos semelhantes. Então, nós temos x ao cubo. Vamos ver onde é que temos ax ao quadrado. Nós temos ax ao quadrado, que é aqui, ó, ax ao quadrado e ax ao quadrado. Então, nós temos 3ax ao quadrado mais 3ax ao quadrado mais... Agora, nós temos o termo a ao quadrado x, ó, a ao quadrado x, a ao quadrado x, a ao quadrado x e a ao quadrado x. Então, nós temos 3a ao quadrado x mais a ao cubo, né? Então, organizando, nós temos x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado a mais 3 vezes x ao quadrado mais a ao cubo. Então, aí é o resultado desta expressão, o cubo da soma. Então, na verdade, nós temos, ó, o primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Então, se você souber isso aqui de cabeça, não é preciso fazer essa demonstração, né? Porque você vai direto. O cubo da soma, o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Então, aqui temos um exemplo, o cubo da soma. Então, aqui nós podemos fazer direto pela demonstração aqui, o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Ou nós poderemos usar a propriedade de potência, né? Temos que saber as duas para na hora não errar. Então, nós temos x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. Né? Porque a base é x mais 2 vai se repetir 3 vezes. Então, aqui nós temos, vamos fazer x mais 2 vezes x mais 2. Teremos x vezes x dá x ao quadrado, mais x vezes 2 dá 2x, mais 2 vezes x é 2x, mais 2 vezes 2 é igual a 4. Tudo isso vezes x mais 2. Você observa que aqui logo você pode, né, somar 2x mais 2x. Então, aqui nós teremos x ao quadrado mais 4x mais 4, tudo isso vezes x mais 2. Né? Então, novamente, nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, nós teremos x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes 2 dá 2x ao quadrado. Agora, 4x vezes x dá 4x ao quadrado. 4x vezes 2 dá 8x. Agora, o 4 vezes x dá 4x, mais 4 vezes 2 é igual a 8. Agora vamos agrupar os termos semelhantes. Então, nós teremos x ao cubo, mais, nós temos aqui, ó, 2x ao quadrado, mais 4x ao quadrado, nós temos o quê? 6x ao quadrado, mais 8x mais 4x é igual a 12x, mais 8. Então, este é o resultado dessa expressão, desse produto notável, x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 2x mais 8. Mas você observa que nós podemos fazer usando, né, aquela demonstração. Então, fazendo direto, nós teríamos, ó, o primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado mais o segundo ao cubo.
né? Fazendo direto, ó, o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais segundo ao cubo, que é justamente o que nós encontramos aqui. Agora é só efetuar, né? É só resolver x ao cubo mais 3 vezes 2 é igual a 6, 6x ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4 vezes 3 é igual a 12, 12x, mais 2 ao cubo é igual a 8. Então você observa que você encontra justamente o mesmo valor. Mas é necessário que saiba fazer essas transformações para a hora não ter dúvidas em relação, né, à demonstração. O quarto produto notável, nós temos o cubo da diferença. Novamente, nós vamos fazer a demonstração usando a propriedade de potência e depois resolver, né, um exercício. Então, nós temos aqui, ó, o cubo de x menos a ao cubo. Então, como a base é x menos a e o expoente é 3, nós podemos escrever da seguinte maneira: x menos a vezes x menos a vezes x menos a. Então, produto de 3 termos. Então, aqui nós poderemos resolver o primeiro e multiplicar pelo segundo. Então, nós teremos, usando a propriedade distributiva, x vezes x é igual a x ao quadrado. X vezes menos a é igual a menos a x. Menos a vezes x é menos a x. Menos com menos é mais, a vezes a é a ao quadrado. Então, todo esse termo devemos multiplicar por x menos a. Agora, vamos multiplicar este por este. Então, nós temos novamente a propriedade distributiva. Então, temos x ao quadrado menos ax mais a ao quadrado, vezes x menos a. Aqui nós poderemos reduzir, ó, porque nós temos dois termos semelhantes, ó. X ao quadrado menos ax fica menos 2ax, mais a ao quadrado vezes x menos a. Porque ax e ax são termos semelhantes. Agora poderemos aplicar a propriedade distributiva. Então teremos x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Mais com menos dá menos, x ao quadrado vezes a dá menos ax ao quadrado. Agora vamos multiplicar o menos 2ax. Menos com mais menos, 2ax vezes x dá 2ax ao quadrado. Agora com a, menos com menos é mais, 2ax vezes a dá 2 ao quadrado x. Agora o a ao quadrado. A ao quadrado vezes x dá a ao quadrado x. Mais com menos dá menos, a ao quadrado vezes a dá a ao cubo. Agora devemos agrupar os termos semelhantes. Então temos x ao cubo, nós temos ax ao quadrado, menos ax ao quadrado, menos 2ax ao quadrado, nós teremos menos 3ax ao quadrado. Ax ao quadrado x, mais 2 ao quadrado x, nós teremos 3 ao quadrado x, menos a ao cubo. Organizando, teremos x ao cubo, menos 3 vezes ax ao quadrado, só repetindo, mais 3 ao quadrado, x menos a ao cubo. Ou seja, quando eu tenho o cubo da diferença, eu tenho o primeiro ao cubo menos 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Você observa que o sinal negativo ficará apenas no início e no final. No meio ficará positivo. Então, aqui temos o cubo da diferença, x menos 2 ao cubo. Então, vamos ter x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2. Então, aqui nós poderemos aplicar a distributiva, né? Então, nós teremos x vezes x é igual a x ao quadrado. X vezes menos 2 é igual a menos 2x. Multipliquei o x por este valor. Agora, o menos 2. Então, eu tenho menos 2 vezes x é menos 2x. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, tudo isso vai ser multiplicado por x menos 2. Agora, nós podemos reduzir aqui. Nós temos, ó, menos 2x, nós teremos x ao quadrado menos 4x mais 4 multiplicado por x menos 2. Agora, novamente, vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, teremos x ao quadrado vezes x é igual a x ao cubo. Mais com menos é menos. X ao quadrado vezes 2 dá 2x ao quadrado.
Agora o menos 4. Menos 4x vezes x dá menos 4x ao quadrado. Menos 4x vezes menos 2 dá mais 8x. Agora multiplicando 4. 4 vezes x é igual a 4x. 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Agora basta agrupar os termos semelhantes. Então nós temos x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado será menos 6x ao quadrado. 8x mais 4x é igual a 12x, aí menos 8. Então esse é o resultado fazendo a demonstração. Agora nós temos que saber fazer usando o produto notável direto, que é o primeiro termo ao cubo, que é x ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Você observa que o sinal ele é apenas no início e no final, como você observa na demonstração. Então nós teremos x ao cubo menos 3 vezes 2 é igual a 6, 6x ao quadrado, mais 2 ao quadrado é igual a 4, vezes 3 é igual a 12, 12x, menos 2 ao cubo é igual a 8. Você observa, fica o mesmo resultado, x ao cubo menos 6x ao quadrado, mais 2x menos 8. Então é muito mais prático você fazer o produto notável direto, sem precisar fazer essas demonstrações. Outro caso de produtos notáveis é justamente o produto da soma pela diferença. Você observa que eu tenho o produto de x mais a vezes x menos a. Produto da soma pela diferença. Então, aplicando aqui a propriedade distributiva, teremos x vezes x é igual a x ao quadrado. Mais com menos dá menos, x vezes a é igual a x. Multiplicando agora o a vezes x é igual a x. Menos a vezes a é igual a ao quadrado. Você observa que você tem menos ax mais ax vai ser igual a zero, né? Porque são números opostos. Então nós temos x ao quadrado menos a ao quadrado, né? Então você observa que você reduziu o produto da soma pela diferença. Basta você fazer o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, onde x é o primeiro termo, a é o segundo. Por exemplo, eu tenho aqui o produto da soma pela diferença. Então, aplicando aqui a propriedade distributiva, eu terei x ao quadrado menos 2x mais 2x menos 4. Então, menos 2x mais 2x é igual a zero. Então, eu tenho x ao quadrado menos 4. Então, aqui esse é o resultado. Agora, você pode aplicar direto. Você tem o produto da soma pela diferença. Então, temos o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Que é o segundo termo? É 2. Então, 2 ao quadrado. Logo, x ao quadrado menos 4. Que é o mesmo resultado da demonstração. Então, esse é o quinto caso de produtos notáveis. Então, aqui nós temos, né, os 5 casos vistos de produtos notáveis, né? É importante observar que todas aquelas demonstrações, né, é necessário para entender por que chegamos àquele valor reduzido. Mas nas questões dos concursos você tem que fazer direto para você ganhar tempo nas outras questões. Então aqui nós temos algumas aplicações. Nós temos aqui, primeiro, o quadrado da soma, né? O quadrado da soma, como é que ele é? É o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então eu tenho, ó, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então eu terei x ao quadrado mais 4x mais 4. Então você observa que é feito de uma forma rápida, né? Para poder ter tempo de fazer as questões. O segundo caso nós temos o quadrado da diferença. A mesma maneira, o quadrado da diferença será o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Então nós temos o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Então temos o primeiro ao quadrado menos 2 vezes 2 é igual a 4. 4x mais 4. Você observa, aqui a diferença deste para esse só muda o primeiro sinal. O outro caso é o cubo da soma, né? O cubo da soma será o primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Então nós teremos o primeiro ao cubo,
mais 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Então, temos x ao cubo, mais 3 vezes 2 é 6, 6x ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, 12x, mais 2 ao cubo é igual a 8. Né? Você observa que sai bem rápido, né? Sem fazer todas aquelas demonstrações. Depois nós temos o cubo da diferença. O cubo da diferença será o primeiro termo ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Você observa que o sinal fica apenas no início e no final. Então nós temos x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, 12x, menos 2 ao cubo é igual a 8. Né? Como aqui eu tenho x mais 2, aqui eu tenho x mais 2, a mudança foi apenas no sinal negativo no início e no final. E aqui nós temos o cubo, né? Aqui o produto da soma pela diferença, né? Nós temos x mais 3 vezes x menos 3. Então aqui basta que você faça o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então nós temos x ao quadrado menos 9. Então, essas são aplicações diretas de produtos notáveis. Então, agora nós vamos ver o caso de fatoração. Vimos os produtos notáveis, né? E agora vamos ver fatoração. A fatoração é quando você tem um valor, né? E você vai diminuir, você vai simplificar esse valor para uma expressão menor, né? Então, quando nós estávamos falando de produtos notáveis, nós tínhamos o quadrado da soma. Quando a gente tinha o quadrado da soma, a gente tinha o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Só que quando nós tivermos este valor, x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, nós podemos fatorar este resultado e voltar para um produto notável. Né? Isso vai depender do tipo de questão que você quiser. Você pode apresentar o seu resultado como quadrado de x mais a, ou você pode colocar x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, dependendo da questão, dependendo da conveniência. Então, se eu tenho esse x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, aqui eu vou ter um trinômio quadrado perfeito, né? Então, por que um trinômio? Porque eu tenho 3 monômios. 1, 2, 3. Por que eu tenho um quadrado perfeito? Ó, porque o primeiro termo aqui, ó, ele é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x, a raiz quadrada de a ao quadrado vai ser a. Os dois extremos têm que ser quadrado perfeito. E no meio você tem que ter o produto, né? 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, para poder ser um trinômio quadrado perfeito. Por exemplo, aqui o que é que eu tenho? Eu tenho x ao quadrado mais 4x mais 4. Eu quero fatorar. Então, quando eu tenho um trinômio, primeiro eu tenho que ver se ele é quadrado perfeito. Quando que ele é quadrado perfeito? Quando esse primeiro termo é um quadrado perfeito, esse último é um quadrado perfeito, e que o valor do meio seja 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vamos ver. Ó. O primeiro é x ao quadrado. Esse aqui você pode escrever como 2 vezes 2x. E esse 4 como 2 ao quadrado. Então você observa que o primeiro termo é um quadrado perfeito, o último é um quadrado perfeito, que é 4, que a raiz de 4 é 2. E no meio você tem 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então ele é um quadrado perfeito. Então como é feita a fatoração? O que é que você faz? Você pega a raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Você pega a raiz quadrada do último termo, raiz quadrada de 4 é igual a 2, e você pega o sinal do meio e eleva ao quadrado. Então aqui nós temos x ao quadrado mais 4x mais 4 é igual a x mais 2 ao quadrado. Então você pegou um trinômio quadrado perfeito e passou para x mais 2 ao quadrado. Da mesma maneira, se você tivesse x mais 2 ao quadrado, você iria para x ao quadrado mais 4x mais 4. Por quê? Porque o quadrado de x mais 2 é o primeiro ao quadrado
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Ou seja, se você tem um produto notável, você desenvolve enquanto uma expressão. Se você tem essa expressão, você fatora e volta para o seu produto notável. Então nós vimos o trinômio quadrado perfeito. Agora, uma observação importante é a seguinte: nem todos os trinômios, nem todos os trinômios aqui estão escritos em forma de equação de segundo grau, eles são quadrado perfeito, Você tem que observar que para ser quadrado perfeito, um trinômio quadrado perfeito, o primeiro termo tem que ser um quadrado perfeito, o último termo também tem que ser, e o termo do meio tem que ser 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, por exemplo, aqui nós temos, o primeiro é um quadrado perfeito, o último também é um quadrado perfeito, porque 4 é o quê? 2 ao quadrado, mas no meio eu tenho no valor 3, O meu segundo termo aqui seria 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Aqui eu não tenho, aqui eu deveria ter 2 vezes x vezes 4, deveria ter 8x, que seria 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui eu só tenho 3x, então ele não é um trinômio quadrado perfeito. E como vamos fatorar esses valores que não são trinômios quadrado perfeito? É simples. Quando eu tenho um trinômio desse tipo, a forma fatorada dela será a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da equação. Então, o que é que você faz? Você pega, resolve a equação do segundo grau. Então, eu tenho x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Aí, vou resolver essa equação. Eu tenho menos 3 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu tenho delta igual a 9 mais 16, delta igual a 25. Agora eu vou encontrar o valor de x. Eu tenho menos b, que b é menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 25, dividido por 2 vezes a, que a é 1. Logo eu tenho 3 mais ou menos, raiz de 25 é 5, sobre 2. Então eu tenho, a minha primeira raiz vai ser quem? 3 mais 5 dividido por 2. E a segunda será 3 menos 5 dividido por 2. Então eu tenho 3 mais 5, 8 por 2 é 4. A segunda será 3 menos 5 é menos 2, dividido por 2 é igual a menos 1. Então eu tenho as duas raízes da equação. Tendo as duas raízes da equação, então eu posso fatorar isso aqui. Eu vou ter a é o coeficiente de x ao quadrado. Então eu tenho a igual a 1, não precisa colocar que 1 vezes o valor vai ser esse valor. Então eu tenho x menos x1, que é x1, é igual a 4, vezes x menos x2, que é x2, é igual a menos 1, menos com menos vai dar mais. Então eu tenho x menos 4 vezes x mais 1, vai ser a forma fatorada de x ao quadrado menos 3x menos 4. Então nós temos aqui outra técnica de fatoração, que é a diferença de quadrados, Então se eu tenho, se eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado, e se esses dois termos eles forem quadrado perfeitos, eu posso transformar a diferença de quadrados em um produto da soma pela diferença. Igual nós tínhamos no produto notável, nós tínhamos um produto da soma pela diferença, a gente transformava em uma diferença de quadrados. Então aqui, eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado. Então eu vou ter x mais y vezes x menos y. Então eu transformei no produto da soma pela diferença. E quando eu tenho o produto da soma pela diferença, eu transformo a diferença de quadrado. Então você observa que a fatoração e os produtos notáveis eles estão intimamente ligados. Então nós temos aqui, x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. Então você observa que o x ao quadrado, se você extrair a raiz de x ao quadrado, você vai ter x. E 1 é um quadrado perfeito, porque raiz quadrada de 1 vai ser igual a 1, um número exato. Então você vai ter, x ao quadrado é a mesma coisa, x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então eu tenho uma diferença de quadrados. Então eu vou ter, o produto da soma pela diferença. Então eu fatorei. Peguei x ao quadrado menos 1, transformei em x mais 1 vezes x menos 1. Então eu tenho o produto da soma pela diferença. Se eu tivesse
x ao quadrado menos 25, eu teria uma diferença de quadrados? Teria. Por quê? Porque 25 pode ser escrito como 5 ao quadrado. Então, isso aqui seria x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Ó. Seria novamente uma diferença de quadrados. Então, eu tenho x ao quadrado menos 5 ao quadrado vai ser o produto da soma pela diferença. Então, essa é uma técnica de fatoração, que é justamente diferença de quadrados, você transforma em um produto da soma pela diferença. Então, aqui temos uma outra técnica de fatoração, que é o fator comum em evidência. Né? Então, você observa que aqui nessa expressão você tem 2xy mais x. Né? Então, como fatorar uma expressão dessa? Você observa que o x ele está no primeiro termo e está no segundo termo. Então, ele é um fator comum. Né? Ele está no primeiro e no segundo. Então, você pode pegar esse valor comum e colocar em evidência. Por isso que é fator comum em evidência. Então, você pega o x, coloca em evidência. E agora, cada termo você divide pelo valor que você colocou em evidência. Então, você vai ter 2xy dividido por x é igual a 2y, mais x dividido por x é igual a 1. Então, você fatorou esse termo. Se você usar bem que é a propriedade distributiva, você vai voltar para o que você tinha antes. Ó, x vezes 2y dá 2xy, mais x vezes 1 é igual a x. Então, esse é um caso simples de fator comum evidência, que serve para resolver vários tipos de questões, né, nos concursos. Um outro caso é o agrupamento. O agrupamento, na verdade, é um caso particular de fator comum evidência. Você observa que aqui nesse primeiro termo você tem x, e aqui você tem x, aqui você tem y e tem y. Ou seja, você tem termos comuns, mas não em todos os termos. Por exemplo, o x é comum apenas nos dois aqui. O y é comum apenas nesses dois. Então, você pode fazer um agrupamento. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai agrupar esses dois aqui e agrupar esses dois. Aqui você usa o caso de fator comum evidência. E aqui também, ó, você pega e faz. No primeiro, quem que você pode botar em evidência? O valor x, porque ele está no primeiro e no segundo. Então, x coloca-se em evidência. Ó, ax dividido por x é igual a mais x dividido por x é igual a 1. Pronto, você usou a primeira técnica, é fator comum evidência. Agora, novamente aqui, ó, aqui eu tenho a y e y. O que é que eu posso colocar em evidência? Eu posso colocar o valor de y. Então, eu tenho mais y. Então, AY dividido por y é igual a A, mais y dividido por y é igual a 1. Você observa que esses dois termos aqui, ó, são iguais. Ó. A mais 1, eu tenho x vezes A mais 1 e tenho y vezes A mais 1. Então, novamente, eu posso colocar esse termo em evidência. Então, eu tenho aqui, ó, trazendo para cá, eu vou colocar aqui em evidência. A mais 1 em evidência. Quando eu divido, né? A mais 1. Quando eu pego x vezes A mais 1 dividido por A mais 1, o que é que sobra? Sobra x. Sobra justamente x. E quando eu divido A mais 1 y por A mais 1, sobra y. Então, eu tenho mais y. Então, o termo será, ó, A mais 1 vezes x mais 1. Então, eu tenho que algum tipo de fatoração. Você observa, se eu pegar esse termo aqui, ó, e usar a distributiva, você faz A vezes x vai dar AX, mais A vezes y é AY, mais U vezes x é x, mais U vezes y é y. E agrupar eu vou ter AX mais x mais AY mais y. Ou seja, eu volto para cá. AX mais x mais AY mais y. Então, eu posso ter um caminho de ida e posso ter um caminho de volta. Então, agora começaremos um estudo muito interessante, que é justamente de razão e proporção. Né? O que seria uma razão? Né? Uma razão é todo valor escrito dessa forma. A está para B. É lido assim. A está para B. Por exemplo, se eu tenho aqui uma razão 2 e 3, então eu tenho 2 está para 3, né? Então, por exemplo, temos casos de razão, exemplos, por exemplo, da escala, né? A escala nós sabemos que é o comprimento, né, no desenho, né? O comprimento de um objeto no desenho dividido pelo seu comprimento real, né? Ou seja, a escala
a escala é igual, né, ao comprimento no desenho dividido pelo seu comprimento real. Isso é uma razão, né? Uma razão de desígnio para D, comprimento do desenho dividido pelo seu comprimento real, né? Caso de razão, a velocidade, por exemplo, é o espaço dividido pelo tempo, é uma razão entre o espaço e o tempo. Isso é razão. Agora, a proporção é a igualdade de duas razões, né? Então aqui você observa que eu tenho uma razão A para B e tenho uma razão C para D. Então eu estou igualando, ó. E como é que é lido? Como é que a gente lê uma proporção? Então a gente lê A está para B, assim como C está para D. E uma propriedade muito importante de